Oi, minha gente, tudo bom? Estamos de volta, retomando o podcast Sem Freio. E eu digo que em grandioso estilo. Estou recebendo aqui meu amigo, eu digo que um dos maiores comunicadores de Arco Verde está aqui na minha frente. Seja muito bem-vindo, Tiago Rezende, ao podcast Sem Freio. Muito obrigado, Raque. E obrigado pelo título de um dos melhores comunicadores. É? Isso me deixa muito lisonjeado. Bora! Tiago Renato Rezende nasceu em 10 de novembro de 83, na cidade de Arco Verde, filho de seu Ivan Carlos Pereira e dona Josefa Maria Rezende. Muita coisa passou, mas eu queria dizer para vocês que ele decidiu lutar contra o vício das drogas e álcool na Fazenda Esperança e hoje completa exatos 1 ano e 8 meses de sobriedade. Hoje, à frente da renomada TV LW, como repórter, faz um trabalho com excelência, que é elogiado por toda a cidade, inclusive por mim. E é isso, está no ar o podcast Sem Freio. Tiago, meu amigo, uma honra danada, como eu disse, está recebendo. Hoje a retomada do podcast Sem Freio está fazendo 1 ano, a gente está comemorando tudo aqui, é com você, viu? 1 ano do podcast, a retomada. E eu quero dizer que é uma honra danada estar recebendo você aqui, falar sobre a sua história, o seu profissionalismo, que eu acho que nada melhor do que você para a gente vir contar, né? É uma coisa a gente escuta das pessoas, mas eu acho importante a gente falar com quem é dono da história. E é uma satisfação enorme ter você aqui no podcast Sem Freio. A satisfação é minha, Raque, né? Eu sempre fui um admirador do seu trabalho, né? Então, para mim é uma responsabilidade muito grande, né? Como eu estava dizendo, hoje os papéis estão invertidos hoje, É né? verdade. Eu sou acostumado a entrevistar pessoas e hoje eu estou sendo entrevistado e poder ser entrevistado por você e falar da minha vida, da minha trajetória, né? Seja a minha vida pessoal, seja a minha vida profissional. Então, eu acho que eu estou no lugar certo e obrigado por poder fazer parte dessa comemoração de 1 ano do podcast. Pois é. Na verdade, já era para você ter vindo, né? A gente já conversava desde o ano passado para que você viesse, né? Mas eu acho que é tudo no dia, não é verdade? Tudo no dia. Pois é isso, minha gente. Já sentiram o clima da voz do homem, né? Que Arco Verde já elogia. Que voz bonita, danada. E é isso. Tiago, eu lendo aqui a sua biografia, eu já queria começar sem freio o negócio. Tá nervoso? Tô nervoso, ele tá por incrível nervoso. que pareça. Você tá nervoso. Eu fico nervoso. As pessoas não acreditam, não, mas eu sou uma pessoa tímida. Tá entendeu? certo, tá certo. É porque lá no trabalho, né, na TV, a gente, de certa forma, cria um personagem, né? Sim. Pra ter um certo controle emocional e tudo mais. Mas aí, quando é pra falar da gente fica... É verdade. E um eu pouco acho nervoso. que é a primeira vez que você vai, de fato, contar a sua história perante rede social, perante as pessoas que lhe acompanham. E pode ser que isso deixe a pessoa mais tímida do que já é, né? Digamos que sim, mas vamos lá. Vamos lá. Tiago, falando sobre a sua biografia que eu li, eu fiz questão de falar aqui logo de cara da questão de álcool e drogas. Eu já quero começar esse negócio aí sem freio, a gente partindo logo disso. É um tema extremamente difícil, eu digo assim, né? Mas é um tema que precisa a gente ser conversado e mostrado cada vez mais para o público. Sim. Né? E para mim, você é uma referência de luta, de resiliência. Você está 1 ano e 8 meses numa luta danada, que eu tenho certeza que é uma luta diária, né? Mas eu queria que a gente começasse a falando disso aí. Você pode já ir para o início, né, da sua trajetória. Você é um adolescente, começou aí esse vício na questão de bebidas, né? O que é que acarretou? O que é que quando eu falo, a primeira coisa que você quer falar assim pra gente, pra mim, e é isso. Vamos lá. Justamente, eu comecei a beber com 14 anos, né? Como qualquer adolescente, né? Eu experimentei a bebida pela primeira vez com 14 anos. Eu lembro até o primeiro porre, né? Vamos dizer assim. Foi numa festa de 15 anos de uma colega. Naquela época, né, tinha os bailes de 15 anos, né? Sim. Eu era um dos paraninfos que teve que dançar a valsa e tudo mais. Certo. Acabou que eu acabei não dançando a valsa. Eu acabei bebendo antes da valsa. Certo. Né? E você tinha 14 anos? E eu tinha 14 anos. Foi a primeira vez que eu experimentei o álcool.
E eu trazendo para esse problema que até hoje a gente vive, hoje você está o quê? Com 39 anos, é 39 isso? 39, né? Então, há tantos anos atrás, isso já era presente, né, Tiago? Isso, né? Naquela época, né, não tinha tanto uma fiscalização em relação à bebida para menores, né, como Sim. tem hoje, né? Na minha época a gente podia comprar bebida a qualquer hora, bodega, Que hoje supermercado. também pode, né, Que Tiago? hoje também pode, né? Poderia haver uma fiscalização bem maior. Mas naquela época era muito mais fácil da gente comprar bebida, né? Então, se eu for olhar, são 24 anos, né? Entre os meus Verdade, 14 e os meus 38 anos, né? verdade. Quando eu fui, né, para a fazenda. Então, aí, durante 24 anos, né, eu abusei muito do álcool, né? E Certo, já nos últimos anos, acho que nos últimos 6 anos, né, para ser mais exatos, foi que eu fiz o que a gente chama de vício cruzado, né, que é quando certo, a gente usa o álcool e a droga, né? É certo, importante a gente salientar isso, porque tem pessoas que são só viciadas em drogas e tem pessoas que são só viciadas em álcool, né? certo, E aí eu tive os dois vícios, eu certo. conheci as duas faces da moeda, como Ma- diz. mas isso a gente vai destrinchar durante aí os quadros, é só para vocês sentirem o clima aí e eu digo da importância que é você vir aqui, cara limpa, vir disposto a falar. É muito importante que a gente vê muita gente, Tiago, se esconde, não quero Sim, falar, não falo. A gente vê muito isso. E ainda há muito você, tabu em relação a isso. né? Isso por conta das pessoas que têm preconceito, isso é importante dizer que a gente é cercada disso, Sim, né? Infelizmente, mas é importante essa atitude que você tem, né, de mostrar o outro lado da moeda, como você diz. É importante porque é como eu sei que você também pensa igual a mim. Se a gente, com essa conversa que nós vamos ter, alcançarmos um coração, sim, alcançarmos uma mente, que justamente. você possa impedir, né, da pessoa pensar e não passar o que você passou, eu acho que está tudo certo, Justamente foi uma coisa que a gente conversou, né? né? Quando nós conversamos antes que você fez o convite, foi justamente isso, né? De que se pelo menos uma pessoa que nos assistir, né, parar e refletir sobre o mal, né, que a bebida pode causar ou a droga pode causar na vida de alguém, né? Eu praticamente perdi 24 anos da minha vida, né? Olha, Então, assim, eu perdi muitas oportunidades, seja de trabalho, de estudo, de relacionamentos, né? Por causa disso, porque houve um determinado momento da minha vida em que a bebida era prioridade. As outras coisas não eram prioridade, nem família, nem relacionamento, nem trabalho, né? Isso a gente vai destrinchar sim, no decorrer da nossa conversa, mas existe sim um preconceito muito grande das pessoas. Inclusive, até dentro da própria família, do seu familiar, as pessoas têm. É muito difícil você, por exemplo, admitir que você tem um parente que tem um problema de bebida e que ele é alcoólatra, né? É muito difícil para quem é alcoólatra também se admitir sim, alcoólatra, verdade. entendeu? Ou dependente químico. Porque a gente sempre tem o costume de, como eu posso dizer, de tentar diminuir, entendeu, o problema. Então, assim, eu costumava dizer que a bebida não me controlava, era eu que controlava a bebida, que eu parava quando eu Ah, isso é quisesse, um pensamento de né? todo mundo que lida, né? Na Justamente. Então eu verdade. pensava, tinha muito esse pensamento. As pessoas chegavam para mim e diziam, Tiago, você está bebendo demais. Tiago, vamos controlar, vamos parar. E eu dizia, não, isso não é um problema, né? Tiago, eu já vou direto agora para o quadro Cartas na Mesa, Nossa, já assim de cara. já de cara. Por esse aqui, pelo Vamos lá, primeiro, vamos lá. tá? Deixa eu abrir aqui então, pra gente ver. Nossa Senhora, aborto. Aborto. Eu não falei na sua biografia, eu sei da sua história, mas eu quero saber se você abre esse envelope aí para os seguidores do podcast Sem Freio. Abro, abro sim, tranquilamente. Isso é um assunto para mim muito importante, né? Porque na minha biografia, na minha história da minha vida, né, no relacionamento dos meus pais, né, meu pai não é muito jovem, minha mãe também é muito jovem, né, minha mãe acabou engravidando, né, e quando minha mãe foi dizer para o meu pai, né, que estava grávida, né, meu pai não aceitou a gravidez e propôs à minha mãe que se ela quisesse continuar a relação com ele,
ela deveria abortar, né? E minha mãe optou, obviamente, por não abortar. Eu estou aqui, né? Mas para minha mãe foi muito difícil, né? Porque assim, minha família materna, ela é toda de Belo Jardim, né? E minha mãe veio morar em Arco Verde, né? Muito nova, com 12 anos. Eu venho de uma família em que muito numerosa, né? Então, a mamãe veio para Arco Verde para trabalhar em casa de família, né? Com 12 anos de idade, vindo de Belo Jardim. Para fugir da dificuldade, da fome, da seca, né? Era uma família numerosa de muitos irmãos. E no decorrer da juventude dela, ela acabou conhecendo meu pai, até que chegou a esse fato, né? E é interessante porque minha mãe não tinha, né, a espiritualidade e a religiosidade que minha mãe tem hoje. Minha mãe era como qualquer outra garota que, né, trabalhava, se divertia, enfim, a festas, E gostava achou muito. um namorado e E engravidou. engravidou do É. namorado. Obviamente, naquela época, isso era um tabu. Sim, Nós estamos não falando tinha a da década de informação que a gente 80. tem hoje, né, Tiago? Nós estamos falando da década de 80. Sim. Então, a gravidez era um tabu naquela época, principalmente para mulheres que não eram casadas. Até porque ela e meu pai eram noivos, não eram casados. E aí minha mãe decidiu, então, largar o meu pai e viver, né, trabalhar Para sustentar para me esse sustentar e me criar. Então, ela trabalhou em algumas casas de família, ainda grávida, inclusive em uma das casas que ela trabalhou, né, de uma família bastante abastada na época aqui na cidade. Ela era babá de duas pessoas que são até hoje empresários famosos aqui na cidade. E a mãe, a patroa de minha mãe, chegou a sugerir que ela até desse, né, me desse para doar, me doasse para doação, né, para que outra pessoa pudesse me criar com condições, e mesmo assim ela se negou também a isso, né? Então, isso é uma coisa que eu trago na minha história, dentro de mim, porque, assim, eu sou absolutamente contra o aborto em qualquer circunstância, mesmo que a mulher seja violentada, né? Mesmo que a violência acabe gerando um filho. Porque aquela criança, ela não tem culpa do ato. Eu sei que é muito difícil para algumas mulheres, quando elas são violentadas, e acaba dessa violência se gerando uma gravidez. O quanto é complicado para as mulheres, e sei que hoje existe uma luta muito grande para que no Brasil se legalize o aborto, tá? E isso é uma convicção pessoal minha, independente de religião, né? A gente sabe que essa discussão ela parte muito da questão familiar e das tradições, das religiões no Brasil, mas é uma convicção minha, pessoal, e eu acredito que, mesmo que uma mulher sofra uma violência que chegue a uma gravidez, eu defendo que ela gere a criança e que depois ela possa doar, né, essa criança para alguém, se ela não quiser criar vínculos com a criança. Né? Conheço casos de mulheres que acabaram depois criando um vínculo com a criança e criando, não dando a criança para doação. Mas cada caso é um caso. Sim. E cada mulher tem sua história e sabe como lidar com isso. Eu sei que hoje há uma luta do feminismo, né, em que a mulher é dona do seu corpo, né, dona das suas regras, né, mas mesmo assim eu sou um defensor, né, de que o aborto deve ser algo que deve ser a última instância a ser pensada, né? A vida deve ser preservada na sua totalidade, desde a concepção até a morte. A gente precisa preservar a vida, e é por isso que eu defendo de todas as formas o aborto, porque se não fosse a força e a determinação de uma jovem de 23 anos de idade, há 40 anos atrás, que não tinha recursos, ela vivia de um salário que naquela época não tinha carteira registrada, não tinha essas coisas. Foi trabalhar na casa de família. E quando minha mãe veio trabalhar em Arco Verde, ela veio, o primeiro salário de minha mãe era o prato de comida e a dormida, né? Para ela vir trabalhar, a condição era essa, ela aceitar a dormida que a dona estava oferecendo e a comida em troca de cuidar dos filhos dessa dona, dessa casa na época. Então, para minha mãe foi muito difícil tudo, né? Até hoje, né?
Então eu tenho minha mãe como minha referência, né? Então eu defendo muito isso, principalmente por causa da história de minha mãe. Eu sou contra o aborto. Muito bem. Vamos seguir. Dê uma olhadinha aí na porta. Vamos seguir direto aí Vamos pro pro próximo, próximo. então. Eita, minha gente. As palavras bonitas do Eu homem, tô né? com medo, Vixe, viu? Maria, vamos embora ver quem é que Porque chega aí. é muita coisa. Vamos lá. Deixa eu ver o próximo. Eita, Jesus, já assim de cara. Bora, vamos ver. Eu tô doida pra ver aí. Só um instantinho, pode pegar aqui. Que nós vamos receber uma pizza da Tarantela daqui a pouco. Tá ligando. Tá bom, então vamos lá. São duas pessoas. muito Olha aí, duplo especiais pra aí. mim, uma Vamos dupla. lá. É o Hudson e o Rogério. Certo. Hudson. O que é que essas duas Rogério. pessoas significam pra você, Tiago Rezende? Cara, essas duas pessoas são muito especiais para mim, principalmente nesse meu processo atual, Certo. né, de recomeço de vida, né? Porque assim, eu não sou alguém curado do meu vício. Eu ainda estou em processo de recuperação, né? Só que esse processo hoje ele é um processo, digamos, individual. Ele começou o tratamento lá na Fazenda, que é uma comunidade terapêutica, né? E ele continua hoje aqui na minha volta ao convívio familiar, das minhas amizades, trabalho, etc. E Hudson e Rogério, eles foram fundamentais, né, na minha aceitação de entender que eu estava doente, que eu era de fato alcoólatra e que eu precisava de tratamento. Não que eu não tenha buscado tratamento antes, eu tinha buscado acompanhamento psicológico, que me foi oferecido pelo gerente, né, de um dos lugares que eu trabalhei. Sim. Eu cheguei a fazer 4 sessões ainda com o psicólogo e depois eu desisti. Depois eu tentei, né, fazer esse tratamento de forma espiritual, né, me ligando à minha religião, né, sou católico, então tentei me aproximar muito de grupos jovens de igreja que pudessem me ajudar nesse processo. E eu me lembro como hoje, né, no dia 15 de novembro. O homem sabe todas as datas mesmo, viu? Ele sabe todas as datas. Eu tenho todas as datas marcadas. Isso é uma coisa boa da minha memória. Sim, sim. E no dia 15 de novembro de... Qual foi o ano? Deixa eu ver. Faz um ano e 8 meses, então foi 2022, 2021. 2021, isso. Isso, 15 de novembro de 2021. Minha mãe havia ligado para eles, Certo. pedindo a ajuda deles, porque foi um momento crítico mais da minha dependência, Certo. em que eu estava bebendo muito e eu chegava a passar, às vezes, 15 dias bebendo sem ir em casa. Às vezes Dona eu ia em Nena casa só ficava trocar. doida, é como eu Eu disse, o só ia tesouro trocar da de vida roupa. dela. O tesouro da justamente. vida dela. E 15 dias sem dar notícia a ela em casa. E aí manhã chamou o Hudson e Rogério, porque nós somos amigos há 30 anos. Né? Nós nos conhecemos na igreja, né? Fomos coroinhas juntos, né? Justamente, né? Assim como o Gustavo, né? Que está aqui comigo, meu colega de trabalho, meu parceiro, fomos todos coroinhas. E eles foram uma amizade que começou lá na época que a gente era coroinha, na matriz do Livramento, e apesar de todas as circunstâncias da vida, foi uma amizade que nunca se destruiu. A gente pode passar dias ou meses sem nos falarmos. Mas a gente sabe que ali pode contar, né? Mas ali não no momento... Não precisa falar todo dia, Tiago. Amigo de verdade, a gente sabe que mesmo longe, mesmo sem falar quase, que a correria do dia a dia é trabalhos diferentes, mas sabe que não, aquele ali justamente, eu posso contar, né? E até eles surgiram aí através de um socorro de Dona Nena. Um pedido, né? de socorro de minha mãe. Ela já não sabia mais quem procurar, né, para pedir ajuda, e procurou eles, né? É interessante porque assim já tinha acontecido uma situação anterior, né, em que o Hudson tinha me ajudado, né, e ele veio novamente, né, em meu socorro, né. Eu tinha chegado em casa, né, de uma farra, porque assim eu faço aniversário dia 10 de novembro, né, esse fato aconteceu dia 15, então eu ainda estava comemorando o meu aniversário. Eu lembro que eu comecei comemorando o meu aniversário naquele ano, dia 1º. Já começou cedo dia assim, 1º, foram 15 dias. Cheguei aí a parar em Sertânia.
para beber. Eu fui para uma farra em Sertânia, que era o Misericórdia. aniversário de uma colega minha. E assim E é eu fui para ficando. Sertânia, voltei. No dia do meu aniversário, eu cheguei em casa. Eu lembro que eu fui no banco sacar um dinheiro. Sim, E passei em casa, dei um dinheiro à minha mãe, tomei um banho, Sim. troquei de roupa e saí. E só voltei 5 dias depois, foi no dia 15. certo. Cheguei em casa super mal, numa ressaca daquelas violentas, Sim. e chegar a vomitar mesmo. O fígado já estava bem prejudicado, né? E quando o Hudson chegou, eu estava vomitando até. Quando o Hudson chegou lá em casa para conversar comigo. E aí o Rogério chegou e nós conversamos e eles, né, vieram falar da minha vida, né? Tentar trazer de volta A consciência, a consciência, né? Sim, a sim. minha autoestima, né, em relação a tudo da minha vida, né? E aí eles propuseram que eu pensasse na possibilidade de eu me internar, né, em alguma comunidade terapêutica ou em alguma clínica para me tratar, né? Foi um momento assim, eu tinha largado meu último emprego, eu trabalhava Já por conta do numa vício. empresa, e eu larguei o trabalho por causa da bebida. Eu me lembro que eu tinha chegado em casa, eu tinha trabalhado sábado, do sábado eu comecei a beber, folguei o domingo, e na segunda eu tinha que voltar para a empresa, para trabalhar. E eu cheguei em casa às 5 horas da manhã. Então, cheguei em casa, tomei um banho, não comi nada, porque normalmente eu não comia nada de ressaca, né? Tomei um banho, me arrumei e desci para trabalhar. E no caminho eu voltei. Eu decidi voltar para onde eu estava farrando e continuar bebendo. Meu Eu só Deus. apareci na empresa 3 meses depois. Tiago de Porque o Deus. gerente, por sinal até encontrei o gerente hoje na rua, ele tinha ligado para mim e disse: você precisa vir aqui para a gente resolver essa situação. Porque o dono da empresa está querendo que a gente demita você por justa causa, Justa abandono do causa. emprego. Isso pode Sim, sujar a sua sim. carteira, você pode não conseguir um outro emprego, então vem aqui, Sim. pelo amor de Deus, Sim. para a gente resolver essa sua situação. E foi Desse depois que eu acontecido. saí desse trabalho, Sim. então eu recebi seguro-desemprego, eu recebi FGTS, tempo de trabalho, e todo esse dinheiro eu gastei, Ah, era isso que eu ia Com- dizer. com Gastou bebida. com tudo. gastei com tudo, né? E aí no dia 15, os meninos chegaram lá em casa e conversaram comigo. E aí eles foram muito pesados, foram muito duros, mas assim, necessário. É aquele cuidado necessário, né, para me despertar. Antes eu já estava com uma certa coisinha assim, um certo alerta na cabeça que eu precisava me controlar. Eu não achava que eu Na tinha que sua parar. cabeça é só o controle. Isso. Até porque Eu no tava seu pensamento sentindo que eu você tava exagerando. controlava a bebida. Ela jamais Isso, você, né? porque eu estava começando a ter ressacas maiores, eu já Ah, estava começando a vomitar, coisa que não Sim. acontecia, Sim. né? E tudo mais. Então isso começou a me preocupar bastante. Certo. Então eu peguei e eles foram muito duros. E eu disse: tá bom, eu vou pensar. Ah, você ia pensar. Eu Certo. disse: eu vou pensar. E eu conversei com minha mãe, Sim. né? Lembro que mamãe chorou muito, né? Porque era uma decisão muito difícil, por eu ser Sim. filho único, Sim. né? E só morar eu e minha mãe em casa, então ela teria que ficar sozinha. O período de tratamento era 1 ano. Certo. Então vamos procurar aonde, né, nós iríamos. E aí nós fomos procurar um lugar onde pudesse ser acolhido para fazer o tratamento. Inicialmente eu ia para uma comunidade terapêutica em Serra Talhada, né, que é cuidada pela comunidade Boa Nova, que é uma comunidade ligada à Igreja Católica. Mas aí por causa da distância, né, são 4 horas de viagem, e a questão da idade da minha mãe, a saúde mãe, dela, ela não teria como fazer essa viagem para me visitar quando fosse necessário. E aí surgiu uma vaga para mim na Fazenda da Esperança, a Fazenda Santa Rosa, que existe em Garanhuns, né? É uma comunidade terapêutica que já existe há 40 anos no Brasil, né? E tem em todos os estados hoje, e até inclusive fora do Brasil, existe a comunidade, é a Fazenda da Esperança. E foi lá que os meninos conseguiram para mim uma vaga. Foi interessante que o padre que é responsável por essa fazenda, o padre Anderson, mandou um zap para mim ainda na noite do dia 15, Que tu estava pensando. que eu ainda estava pensando. Ah, certo. Ele mandou um zap para mim, para conversar comigo, para perguntar, né, se realmente eu queria me tratar, né, e falando sobre a fazenda, que a fazenda estava de portas abertas e que era apenas necessário eu fazer o protocolo, Sim. né, que
que são exames médicos que a gente precisa fazer e E a preparar aceitação de um verdade, enxoval e o ter a íntimo, consciência, né? Sim, sim, né? sim. E eu deveria escrever uma carta de punho, Sim, fazendo o pedido que eu queria ser acolhido pela fazenda certo, para me tratar do meu vício. Isso é uma certo, coisa bastante interessante, certo. né? E foi aí que, no dia 16, eu acordei. Foi ligeiro, então. Foi. Graças No dia 16 eu a Hudson e acordei. Rogério, que chegou Isso. lá, viu um dia de ressaca, Justo. né? Ele foi pesado, porém necessário. Os Necessário. meninos Eu recebam agradeço meu muito a abraço. eles. Eu agradeço muito a eles por isso. É uma dívida que eu tenho com eles eterna, eu digo sempre. Aí no dia 16 eu acordei e disse, tá bom, Sim, eu vou. certo. E aí foram 10 dias Sim, para resolver tudo, né? E assim, eu não me despedi de todas as pessoas. Inicialmente eu coloquei na minha cabeça que eu não ia me despedir de todo mundo. Né? Para algumas pessoas eu falei que eu estava indo para Garanhuns morar porque tinha conseguido um trabalho ah, certo. em, Eu vou em interromper você. Garanhuns. Será que se você tivesse dito a todo mundo, ia ter, tu vai pra quê? Porque vai não. Tu Não, vai... com certeza muitos Ia ter iriam, essas pessoinhas iriam assim. dizer que não seria necessário. Ah, certo, Né? Muitos com certeza diriam certo. que era uma radicalidade, Ah, que era, que não tinha se eu tivesse necessidade, controle, mas é claro. né? Porque Entendo. assim, as pessoas acham que ninguém sabe o que se passa Sim, sim. na cabeça da gente, na mente da gente, né? Então teve algumas pessoas que eram pessoas mais próximas a mim, algumas que eu Sim. realmente tive coragem, eu cheguei e contou. falei que eu estava indo. Certo. Para outras eu preferi privá-las até de um sofrimento. Eu Sim, sabia que elas iriam também, sofrer também. com a minha decisão, Certo. né? E aí eu peguei, eu menti. Para outras eu não disse nada. Certo. Inclusive a turma de pessoas que na época eu andava muito, porque eu me afastei de pessoas. Claro. Eu tenho um ciclo de amizade que eu tenho até hoje, que é um ciclo muito fiel. Que eu digo que foram as pessoas que ficaram agora, depois que eu Mas voltei. a vida é isso assim. Né? E tem as pessoas que viviam comigo, que curtiam o que eu curtia, e para mim eram as pessoas que tinha a naquela mesma época vibe, né? era a mesma vibe, É, então era a certo. galera que estava mesmo querendo viver uma vida porra louca, Certo. que a bebida não era problema. Sim. Então para essas pessoas não, para essas pessoas eu cheguei a dizer que eu estava indo para Garanhuns, eu me lembro que Por na conta época, de um emprego. eu lembro que nessa época estava começando eu acho que era o Natal o Natal de Garanhuns. Sim. Era a abertura do Natal de Garanhuns. Eu disse, estou indo fazer uma matéria, Certo. tá certo? Certo. E eu volto amanhã. Certo. No dia 26, Sim. eu me lembro como hoje, dia 26, era a volta das festas Sim. da pandemia. Sim. Né? Estavam liberadas as festas. Em Arco Verde ia ter João Gomes, que é um cantor que eu gosto muito. Sim. E eu queria muito ir para essa festa. Por sinal, eu tinha até comprado o ingresso para ir para essa festa. E eu tinha dito à minha turma que eu ia para Garanhuns gravar a matéria e que eu chegava a tempo de a gente ir para a festa. João Gomes, certo. De ir para João Gomes. E eu fui embora, né, para Garanhuns no dia 26 de manhã. Né? Certo. E Assim, começou a sua luta dia 26. Foi um dia assim muito difícil para mim, que foi um divisor de águas. Para mim, né? Foi um divisor de águas. Eu lembro que quando eu fui embora, eu ainda gravei um vídeo, Sim. né, no meu celular, né? Eu gravei um vídeo, né, saindo de Arco Verde. E eu coloquei uma música de Cartola, Sim. né, que eu gosto muito, mas eu não estou conseguindo lembrar Certo. agora. Não sei se tu lembra, Samila, o nome da música. Samila é outra amiga minha. Daqui a pouco a gente fala dela. Por trás tem um monte de gente. Estamos com a produção hoje cheia. Que bom, eu gosto assim. É uma música, eu vou tentar me lembrar. É uma música de Cartola que fala sobre você ter que sair. Né? Preciso ir, Sim. vou voltar, preciso Tinha me tudo encontrar. a ver com o momento, né? E aí eu fiz esse vídeo e postei, Sim. né, dizendo que estava saindo. Algumas pessoas conseguiram entender nas entrelinhas de que eu estava indo embora. Outras pessoas acharam que era só mais um vídeo que eu estava postando nas minhas redes sociais. Certo. E eu fui, chegando lá na fazenda, não pode usar celular. Era isso que eu ia perguntar a você. Como é a questão do celular lá? Lá não pode usar. Tá? A primeira Não coisa, pode. quando a gente chega lá, tem uma entrevista. Certo. Quando a gente chega lá, eu passei por uma entrevista, né? Eu conheci toda a metodologia da fazenda. Né? Como eu falei, é uma comunidade terapêutica. Então lá, eles têm como base do tratamento
uma tríplice chamada espiritualidade, trabalho e convivência, né? Toda a desintoxicação ela é feita a partir do trabalho que a gente faz, que é o cuidado de uma fazenda, que é o cuidado de campo, né? E a espiritualidade que a gente trabalha como também um meio, entendeu? De a partir de exercícios espirituais você ter o seu encontro com sua fé, Sim. né? E a convivência com outras pessoas que tenham o mesmo vício que o seu, ou talvez Ou até pior, né, um Tiago? vício muito maior do que o seu. Então lá eu encontrei pessoas que estavam em situações piores do que a minha, entendeu? É tanto que para mim, quando eu cheguei, né, depois da entrevista, eles revistaram as minhas coisas para ver se eu tinha levado bebida, se eu tinha levado droga, alguma coisa, né? E depois disso, da entrevista, foi que realmente eu aceitei, eu assinei, né, um termo de responsabilidade dizendo que eu aceitava fazer o tratamento durante 12 meses, né, e tendo a liberdade de, quando eu quisesse, por ser maior de idade, interromper o tratamento. Mas a minha decisão naquele momento era fazer os 12 meses de tratamento e com a consciência de que eu tinha que não poderia mais usar o celular, também lá eu não poderia fumar cigarro normal, né? Eu não poderia fumar também, né? E saber que pelo menos durante 3 meses eu não ia ter contato nenhum com ninguém, do meu vínculo familiar ou de amizade durante 3 meses. E começou a luta e a gente já vai se embora direto aí pro próximo envelope. Viram que história o homem tem, viu? Enquanto ele tá aí no terceiro envelope, deixa eu pedir aqui licença a Tiago. Vai logo lendo, vai logo pensando aí. Deixa eu beber um copo d'água. Pode beber sua água. Tenho 2, que chegou aqui, que a produção tá mostrando. Tá. Tiago, se Meu você Deus do não céu. provou ainda, hoje nós recebemos aqui pizza da Tarantela. Eu digo que é a Nossa. melhor pizzaria que Arco Verde tem, viu, Tiago? Mais É de 80 sabores. Viu como a bicha tá bonita? Tá bonita, cheirosa Veio e pro podcast. apetitosa. E apetitosa. Veio pro podcast sem freio, a melhor, que é a Tarantela. Vocês sabem, né? Hack puxa, enche, joga confete mesmo, que é a melhor mesmo, viu, minha irmã? E eu vou continuar aqui com a minha conversa, que tá muito boa. Daqui a pouco a gente Daqui come. a pouco a gente vai pra pizza. Então Vamos pro lá, direto pro outro envelope, próximo. Tiago. Eita! Quem é que vem chegando aí? Vamos Até eu falar vou tomar água, viu? Falar do meu novo patrão. Eita, aí ele tá presente, ele não podia Falar de faltar. seu Lídio Maciel. Seu Lídio Maciel, uma Meu figura Deus do que Arco Verde também gosta, respeita muito, viu? E quero que você fale aí o que é que vem na sua mente quando você vê esse nomezinho aí, Tiago. Nossa, seu Lídio, ele é uma pessoa para mim, né, que ele foi muito importante para mim. Ele é, na verdade, uma pessoa muito importante na minha trajetória. De vida, né? Não só Né? agora, não. De vida, No hoje, né? não. Eu digo de vida. De vida, né? Porque assim, a primeira vez que eu trabalhei com TV, que eu vim conhecer trabalho de televisão, foi através, né, do seu Lídio, que foi na cobertura das eleições, da primeira eleição que Zeca concorreu como prefeito e ganhou. Não me lembro exato o ano. Mas aí eu tinha sido indicado por um colega de trabalho, o Adriano Ferreira, que o seu Lídio estava procurando uma equipe para fazer a cobertura das eleições naquele ano. E ele me indicou. Até então, eu só trabalhava com rádio, né, e com propaganda em carro de som. Tá? Certo. Obviamente, desculpa, como qualquer comunicador, entendeu? Óbvio que eu tinha um olhar para a televisão, né? Então ali foi uma oportunidade. A TV, na época, ainda como hoje, mas na época ela era a única TV online que tinha na cidade, né? E que tem uma história fantástica de pioneirismo em TV online, não só em Arco Verde, mas na região. Isso precisa ser, a história da TV LW precisa ser respeitada. Não falo isso porque hoje estou, mais uma vez, na TV, mas por toda a história. E aí seu Lídio, na época, acreditou que eu daria certo e me chamou. E eu fiz a cobertura das eleições. E de cara, a minha primeira entrevista na época foi com o juiz eleitoral. De cara, sim. De cara. Certo. Foi com o juiz Certo. eleitoral. Sim. Na época, né? E aí eu sei que no decorrer do dia todo de Sim. trabalho, seu Lídio gostou, Certo. né?
Gostou muito. E eu não sabia, mas ele pediu para que o cinegrafista, que é um amigo também, né? O Arney Sim. Silva, ele observasse a minha desenvoltura e depois desse um relatório para ele Certo, sobre como tinha certo. sido o meu trabalho, se eu Muito bem, desenrolava ou muito não bem, para muito ser bem. repórter. Sim. E ele me convidou para trabalhar a primeira vez na TV. E foi quando eu trabalhei a primeira vez como repórter na TV LW. Né? Essa é a 4ª vez que eu estou trabalhando na TV LW como repórter. Né? As 3 primeiras vezes que eu trabalhei na TV, né, tem muito a ver com essa questão que a gente está falando, que é a questão do meu problema com bebida. Né? Eu não tenho vergonha de falar isso hoje, antes eu tinha, hoje para mim isso é uma coisa muito, muito natural. Né? As 3 vezes que eu saí da TV, eu saí justamente por causa de problemas com bebida. Né? Em todas essas vezes, né, o seu líder sempre deixou para mim uma porta aberta, por acreditar no meu potencial, por acreditar na minha capacidade como comunicador, que era uma coisa que eu não acreditava, a Raqueline, e digo isso para as pessoas que estão nos assistindo, eu não acreditava no meu potencial como comunicador. Tá? Eu não acreditava nessa figura pública que as pessoas hoje veem Tiago Rezende como uma figura pública, e não me vejo até hoje como uma figura pública. Pois se Tá? acostume. Para mim, o meu trabalho como comunicador, como repórter, hoje apresentando o Jornal da TV, que é um novo projeto, e em tudo, até quando eu trabalhei na rádio também, eu sempre vi meu trabalho como um trabalho como qualquer outro trabalho. Eu sempre digo assim, que da mesma forma que um gari, ele tem a função de trabalhar, que é limpar a cidade, essa é a função dele. Eu sempre disse na minha cabeça que o meu trabalho como comunicador era a mesma coisa, que é informar as pessoas, entreter as pessoas. É um trabalho como qualquer outro trabalho. A diferença, obviamente, que ele dá mais visibilidade. Né? Infelizmente, ainda, né, nós vemos os garis como trabalhadores invisíveis na cidade. Tem A a gente valorização esquece devida, né, de Tiago? enxergar eles como Sim. talvez os trabalhadores mais importantes para que a gente tenha uma cidade limpa, Sim. assim como os professores são tão importantes para a nossa Sim, formação, claro. para a educação e transformação da cidade. Então, nunca tive essa visão. Tá? E aí, na 3ª vez que eu voltei para a TV, eu tinha voltado para a TV porque eu tinha saído da rádio por causa de problemas com bebida. Eu tinha saído da rádio, tinha ido trabalhar em uma outra empresa, entendeu? Que não era de comunicação, era um provedor de internet, e eu abandonei o trabalho no provedor de internet. E seu líder me chamou na época para cobrir as férias do querido Tiago Felipe, né? Que sem dúvida nenhuma, para mim também, um dos maiores comunicadores de Arco Verde, um referencial imenso, sim. entendeu? E eu fui cobrir as férias de Tiago. Terminado as férias de Tiago, o seu líder tinha lançado uma proposta para mim de fazer um trabalho, que seria um programa, Sim. na TV. E foi quando eu disse a ele que eu não poderia, porque naquele momento eu estava me decidindo a me tratar. Certo. E na época ele foi assim muito, muito aberto comigo em dizer que eu poderia, né, que eu fosse me tratar. E quando eu voltasse, entendeu? Olha. A gente sentaria e conversaria sobre um projeto meu na TV. Né? E é importante salientar que quando eu estava na Fazenda, muitas pessoas me ajudaram lá na Fazenda, porque para me manter na Fazenda tinha que se pagar. Tem um custo, Tem e um não é custo barato, que não era né, barato, Tiago? que é o Sim. valor de um salário mínimo. Né? E assim, ou se vendia-se produtos da Tinha essa Fazenda, possibilidade, se né, vender Tiago? produtos da Certo. Fazenda, era uma cesta que era entregue à minha família, à minha mãe e aos meninos, a Hudson e ao Rogério, para eles venderem, né, esses produtos, e o valor total da cesta era o valor de um salário para me manter lá, eu me tratando na Fazenda. Mas teve pessoas que me ajudaram, tem pessoas que até hoje eu não sei quem são essas pessoas, porque não quiseram que eu soubesse. Né? Mas algumas pessoas eu conheço, né, e conheci depois que eu voltei para casa, que essas pessoas me encontraram e disseram para mim que me ajudaram de alguma forma. Né? E seu líder foi uma dessas pessoas que me ajudou enquanto eu estava lá. E quando eu voltei para Arco Verde, porque eu só passei 10 meses
na fazenda, quando eu voltei para Arco Verde, aconteceu do fato de seu Lídio ter adoecido, ele teve um problema de saúde grave, graças a Deus ele se recuperou e está bem. E quando eu voltei, coincidiu com o fato dele ter adoecido. E quando ele voltou para Arco Verde, foi então que a gente conversou, né? E para mim foi um momento muito emocionante, esse encontro com o seu Lídio. Porque o seu Lídio estava voltando, né, do tratamento dele e eu também estava voltando do tratamento. Em dois contextos diferentes. O seu Lídio estava tendo uma segunda chance de vida, porque ele teve um problema cardíaco, que quase ele foi a óbito, né, se ele não tivesse sido socorrido às pressas. E eu estava voltando de um processo de tratamento de psicológico e espiritual. De renascimento, eu diria, de renascimento, Tiago. que é a sobriedade. Sim. E quando a gente se encontrou, eu me emocionei muito, né? Porque ele me deu um abraço, sabe? Um abraço que eu estava esperando muito, né? Não só que fosse o abraço dele, né? Mas era um abraço que acho que ali não foi só um abraço de um ex-patrão ou de alguém que queria me dar um emprego, mas de alguém que tinha apostado, que sempre apostou em mim, que nunca desistiu de mim, né? E ele me deu um abraço e a gente conversou, né? E eu contei sobre a minha situação e tudo mais, e ele falou para mim: agora eu não tenho como, mas eu vou dar um jeito e vou criar alguma coisa para você na TV, mas eu não vou soltar a sua mão. Eu vou continuar lhe ajudando como eu estava lhe ajudando e ajudando sua mãe, né? E daí foi que ele criou um quadro chamado Matérias Especiais da Semana, né, que eu estava fazendo, e eu iria voltar para a TV agora no São João, com a cobertura do São João, né, o acordo era esse, mas eu acabei voltando antes, né, acabei voltando em maio, né, por causa da saída da Jennifer, né, da TV. Eu tive que antecipar a minha volta para a TV, e aí, nessa quarta vez que eu voltei para a TV, hoje. agora que, assim, é uma volta diferente, sem dúvida nenhuma, para mim, porque mexe com todo o que hoje eu sou, entendeu? Inclusive com esse conceito de hoje eu me reconhecer, entendeu? O meu valor como pessoa, primeiramente, né, como ser humano, né? A segunda, da questão do meu trabalho, da minha capacidade de poder trabalhar, de poder comunicar, entendeu? E usar desse poder que a gente tem, que é ter um microfone na mão, para ajudar pessoas e poder, talvez com a minha vida, com a minha história, com o meu exemplo, poder fazer com que alguém possa também ter essa possibilidade. Esse foi um dos motivos pelos quais eu aceitei o teu convite.